Pessoal, bom dia. Então, hoje eu tenho alguns assuntos para tratar com vocês. Primeiro, sobre o PI, tá? Então, eu vou falar do PI agora meio geral, mesmo que bem rapidamente, mesmo que quem não escolheu a minha disciplina, mas o trabalho é o mesmo, tá? Então, quem for trabalhar no PI dentro da psicologia educacional, deverá de escolher um tema, tá? O tema que você assim desejar. Se você desejar escolher sobre bullying, sobre a formação, sobre a questão da inclusão, sobre a qualidade, sobre o ensino remoto, sobre o ensino híbrido, sobre o trabalho dos professores, tá? Vai ficar aberto para vocês escolherem o tema. Vocês deverão, de dentro do tema, escolher um artigo, tá? Um artigo que tenha qualidade, né? Que ele seja, no mínimo, de algum congresso, de alguma revista, tá? Então, vocês já sabem aí, né? Fazer a classificação do artigo e as perguntas, né? E as perguntas. Pelo que eu vi lá, talvez eu esteja enganada, se eu estiver falando alguma coisa que está fora do que o coordenador passou, vocês me avisem. Eu li, né? E pelo que eu entendi, é o mesmo trabalho do semestre passado, né? Tem os prazos lá para entregar, tá? Então, e tem as perguntas lá para serem feitas, que, pelo que eu entendi, não tem obrigatoriedade de aplicar as perguntas. Se o grupo que escolher psicologia da educação resolver aplicar, pode aplicar pelo Google, né? Se alguém responder, tá? Vocês terão lá, né, uma análise. E vai ser encaminhado, né? Vai ser encaminhado. Encaminhado no meu e-mail, né? Encaminhado lá o trabalho para fazer a avaliação. Se eu não me engano, vale de 0 a 2 pontos. Ok? Então, tem que cumprir o prazo, tem que fazer tudo direitinho. Se o grupo tiver dúvida, pode passar e-mail, perguntar, questionar, ou no final da aula, eu sempre estarei à disposição aí para tirar dúvidas em relação ao PI, né? Se alguém também precisar de alguma ajuda, de alguma sugestão que não é da minha disciplina, eu também estou à disposição no que eu puder colaborar. No semestre passado, foi muito bom. Eu estava trabalhando psicologia do desenvolvimento, né? Quem fez na minha disciplina fez bem feito. A única coisa que eu percebi que muitas vezes falta domínio para falar. O psicólogo tem que saber falar, né? Psicólogo, às vezes, ele tem que ser firme na fala dele, né? Principalmente quando você vai montar um vídeo, cuidar com os fundos. Eu aqui em casa, esse Meet eu não consigo colocar papel fundo, né? Papel fundo no Skype, dá. Você coloca aqui, eu já tentei, eu tenho um colega meu que consegue colocar, eu nunca consegui, tá? Cuidar com o fundo, né? Cuidar com o português, falar errado, cuidar com o texto. Se você vai utilizar alguma imagem, se essa imagem é de domínio público ou não é. Então, tudo isso tem que tomar cuidado em relação a vídeo, cuidar o que crítica que vai fazer. Uma coisa que psicólogo tem que respeitar, de repente, eu não acredito em igreja, eu sou contra gênero, eu sou contra isso. Quando você está no papel de psicólogo, você não é contra nada, né? Quando você tem que incorporar
O papel de psicólogo, você pode até ter seu posicionamento, mas você não pode ir contra nada, porque você não sabe o que, que o outro acredita. Você tem que ouvir o outro. Agora, se você tá lá num barzinho, tomando lanche, jogando conversa fora, daí é uma outra história. Mas nós estamos sempre na vitrine, tá? Ok, pessoal? Alguma dúvida sobre o PI que eu possa ajudar vocês? Ninguém tem? Então, se empenhem, façam. Se alguém quiser fazer dentro da escola, você pode fazer sobre a inclusão, sobre alguma deficiência específica, sobre a formação, sobre os espaços, sobre esse momento, da educação híbrida, remota, tá? Sobre a questão da droga, da violência, o tipo de linguagem, que os professores utilizam. Eu quero trabalhar bem isso com vocês. Determinadas falas que, às vezes, perpassa por dentro da escola que não pode, não pode, tá? Não pode. Eu sempre geralmente eu atendo de sete estudantes, severos. Eu sempre tenho uma pessoa comigo. Tem que associar a pandemia. Mas tudo, sabe, Ana Valéria, não tem... Está tudo associado à pandemia, tá? Está tudo associado. Essa violência que as crianças estão sofrendo, essa falta de não ir para a escola, Ontem eu recebi uma mensagem de um menino que eu atendo, da mãe, que eu atendo ele, que ele tem autismo severo, ele tem. Diz que ontem ele pegou o uniforme, fazia assim, que ele queria ir para a escola. Então, assim, você pode falar da ansiedade dos professores, sabe, pessoal? Tem muitos professores aí. Essa semana, semana passada e essa, eu recebi vários colegas meus pedindo, Edi, me indica um terapeuta, porque eu não estou mais aguentando. Eu estou no meu limite. Porque tem muita gente. Eu tenho amigas que dão aula com os filhos nas pernas, E daí? Eu falo que eu sou uma mulher privilegiada nesse momento. Mas quem tem filho, quem tem marido, Então, e às vezes não tem apoio de ninguém, nem do vizinho. Eu não, meus vizinhos são maravilhosos, Minha vizinha, quando ela sabe que eu tenho muita aula, ela já manda um WhatsApp aqui para eu ir almoçar com ela. Então, é diferente, Então, mas assim, eu não vou obrigar, assim, eu acho que falar da pandemia em si, é o que eu penso. Acho que falar da pandemia, mas assim, colocado o momento, eu acho assim, que não vamos falar do Covid, da pandemia, eu não suporto, tá? Não aguento isso. Vamos falar de coisas boas, tá? Nós temos um grupo aqui de vizinhos que a gente se reúne, ou para tomar um lanche, e pensa o bem que faz para todo mundo, ou para rir. Domingo nós almoçamos juntas, quando dá, de tarde, às vezes a gente faz um lanchinho rápido juntas, dá risada, só fala besteira, tá? Bobajada, abobrinha, só abobrinha, tá? Então não dá,
Claro, a proposta do PI é pautada na pandemia, mas vamos deslumbrar, né, trazer como pano de fundo da pandemia uma coisa positiva. Todo mundo sabe, por exemplo, que eu sou uma professora exigente. Mas assim, ó, aconteceu um monte de coisa com alunos que eu tolerei. Eu fui tolerando. Por quê? Porque é um momento diferente. Eu não posso vir aqui, ligar a câmera e ficar aqui dando bronca em aluno. Agora não é hora para isso. Agora não é hora. Agora não é hora. Não é hora de brigar. É hora de acolher, de trazer a mesma coisa em relação à pandemia. Os meios de comunicação fizeram um estrago no cérebro das pessoas. Tá? Um estrago. Gente, para que mais perigoso, né, que a dengue e tantos outros aí? A dengue matou mais de 15 mil pessoas no estado do Paraná até agora, de janeiro até julho. Mais de 15 mil pessoas. Alguém falou? Não. Só o padre Manzotti falou. Então, eu acho assim. Nós temos que trazer uma coisa independente, né, de quem escolheu outras disciplinas, sabe? Enfatizar o lado positivo da pandemia. O lado positivo. Quanta coisa boa que a pandemia trouxe. Trouxe muita coisa boa. Ok? Pessoal, mais alguma coisa? Alguém quer perguntar? Daí eu vou tocar o barco. Alguém quer falar alguma coisa? Fiquem à vontade. O que vocês pensam sobre isso? O Covid está aí, a dengue está aí, o sarampo está aí. Pode tocar. O sarampo está aí, a AIDS está aí, a gonorreia está aí. Curitiba não tem mais controle de gonorreia e HIV. Não existe mais controle, gente. Curitiba está num surto de HIV e gonorreia. E daí? Alguém está falando alguma coisa? Bando de sem vergonha. Ok, vamos lá, então? Pessoal, em relação à aula passada, nós estávamos falando sobre a questão da ética, tá? E daí eu fiquei de trazer alguns relatos para vocês de situações que acontecem na escola, tá? Que acontece muito na escola. E que nós, profissionais da educação, profissionais da escola, temos que ficar atentos. Então, eu vou trazer uma situação, tá? O pai chega na escola, traz o filho e fala assim, eu quero falar com a diretora, com a pedagoga, com a psicóloga, traz lá a criança, e daí, chamam-se lá. Todo e qualquer tipo de reunião que você faça, orientação dentro de escola, você deve registrar, tá? Geralmente, as escolas, elas trabalham com ata, tá? Ata. Quem nunca preencheu ata deve aprender a preencher ata, Aos dias, tararará, foi dito isso, sempre. E assinar, tá? E sempre assinar, Sempre assinar aqui esses documentos. Que bom, Agna. Professora tem que saber fazer ata. A tua mãe é pedagoga, né? É isso? Acho que eu lembro dessa história. Não?
Mas ela era da área da educação, não é? A tua mãe, Agna? Acho que né? Então, nós temos, ela era, pastoral da criança. Eu lembrava de alguma coisa assim. E isso tudo a gente faz, registra. Então, chega lá o pai com essa criança, debaixo do braço, chama a diretora, a pedagoga, lá, e diz assim, olha, meu filho não quer mais ir para a escola, porque a professora chamou ele de burro. Daí você faz o quê? O que se faz? Acontece. Aí nós fizemos o quê? Escutamos o pai, escutamos a criança, não tomamos nenhuma atitude, vamos dar uma resposta a esse pai depois, vamos chamar essa professora, investigar, se ela realmente fez ou não, se ela vai negar, ou se ela vai assumir, se ela vai levar uma advertência, depois chamar o pai, que isso não pode ocorrer, que a professora, ela teve um momento de nervosismo, sempre assim, trabalhando de uma maneira mediadora, nunca confrontar pai com professor. Eu já trabalhei em escola que a pedagoga tinha esse hábito. Se o pai chegasse, ou a família, o cuidador, chegasse na escola para reclamar de qualquer situação, o que eles faziam? Confrontavam, já chamava a professora lá, não, uma coisa nós temos que tomar cuidado, nunca julgar um professor contra pai. Pode ser que o pai está errado, pode ser que a professora está errada, quem é o Cristo aqui, quem é o crucificado, não interessa. Nós temos que sempre defender um ambiente amenizador, um ambiente de paz, de amorosidade, que as pessoas têm direito a falhar. Um professor, ele tem o direito de perder a paciência. Eu sempre ensino uma técnica para as professoras, a técnica do carneirinho. Você dá uma volta e conta os carneirinhos, pede ajuda. Fala assim, olha, alguém fica que eu sou obrigada a sair. Eu preciso respirar. É um direito dela, gente. É um direito. Para não ir a vias de fatos. Tem muitos professores. Teve um professor que ele já morreu faz anos, eu não vou falar o nome dele. Ele bateu numa aluna no colégio estadual. Pensa um professor excelente, tá? Pensa um professor excelente. Ele até trabalhou na Uniandrade há muitos anos atrás. Ele era extremamente respeitado. Ele perdeu a cabeça com uma aluna. Ficou afastado, ficou com depressão. Todo mundo comentou, quer dizer, ninguém comentou o excelente professor que ele era. Mas comentaram lá o soco que ele deu na aluna. Então, igual eu, não sei, um dia eu estava dando aula e não bati ninguém, não. Eu estava dando aula aí num curso, não sei o que eu falei de estupro, e as alunas entenderam que eu era a favor de estupro.
Então, imagina que você, ó, favor é estupro, tá? Então, sempre, né, manter uma postura, manter uma linha, às vezes não é ficar nem de um lado e nem do outro, tá? Mas fazer uma investigação é muito importante. Se der tempo, eu vou falar com vocês sobre a questão da mediação de conflitos. Hoje nós temos várias técnicas que você pode estar aplicando para trabalhar a questão da mediação de conflitos, tá ok? Então, vamos para o conteúdo de hoje. Alguém tem alguma dúvida sobre a aula passada, sobre a questão da ética, ou se gostaria de comentar alguma coisa? E hoje nós vamos falar da subjetividade. Eu até coloquei lá uns videozinhos para vocês, curtos, sobre a questão da subjetividade. O que é a subjetividade? A própria psicologia, às vezes, ela mesma não entende. Nós mesmos, às vezes, nos perdemos aí dentro da subjetividade, até porque existem várias teorias explicando a subjetividade de maneira diferenciada, tá? De maneira diferenciada. Eu coloquei lá para vocês 2 artigos, sobre subjetividade. Então, se alguém não leu, leia, que são muito bons. Esse artigo aqui é a produção da subjetividade e as relações de poder na escola, uma reflexão sobre a sociedade disciplinar na configuração social da atualidade. Eu gosto muito do Foucault, eu trouxe aqui algumas coisas, eu quero ver se na próxima aula eu trabalho mais Foucault com vocês, porque Foucault explica muito bem essa questão do poder institucional, esse poder de persuasão que muitas instituições têm. E a escola, muitas vezes, ela utiliza desse poder para ameaçar pai, ameaçar professor, ameaçar diretor, ameaçar gestor, tá? Então, é bem interessante esse texto aí para vocês lerem depois. Depois tem esse outro texto, Fios e Furos, a trama da subjetividade e a educação. Esse aqui é um outro artigo também interessante para vocês lerem. Daí tem lá os vídeos e tem aqui, então, os slides, que vão trazer a discussão, o roteiro da discussão, tá? O roteiro da discussão. Deixa eu achar aqui Então, vamos lá. Pessoal, a subjetividade na educação, isso não é brincadeira, Eu falo assim, que todo psicólogo deveria, em algum momento, participar da escola, porque a escola é um ambiente, tirando o hospital, tirando o hospital tem muito conteúdo de dor, de perda, de sofrimento, já é uma outra coisa. As empresas
né? É uma dinâmica diferente, né? A empresa, a psicologia organizacional, ela visa muito a questão do lucro. Então, é uma outra visão. E a escola, claro, se você for trabalhar numa escola particular, também ela vai visar essa questão do lucro. A escola pública, ela não é gratuita, porque quem paga elas é o povo, todos nós pagamos, tá? Mas o dinheiro vem, né? Faça sol, faça chuva, se vem pouco, se não vem, né? Se caiu na calça, na cueca de alguém, né? Isso é uma piada, né, gente? Isso é para acabar, tá? Vem, né? Às vezes vem menos produto, vem mais, mas de um jeito ou de outro ela se vira, tá? Então tem muito conteúdo. Aí eu pergunto para vocês, para que servem as escolas na contemporaneidade? Tá? Para que serve? Eu estava agora conversando ali com uma colega, né? Tem muitas crianças, né? Que a escola era o quê? Para comer. Era o único ponto seguro. Era o único vínculo de afeto, de cuidado. Então, nós temos que pensar, para que serve a escola? Pensem sobre isso. Nós vimos lá, né, professora, é para ensinar, para cuidar, para educar, para trabalhar a questão da cidadania, dos valores. O mundo tem desenvolvido uma relação com a sua diversidade. Então, hoje nós não temos uma escola só de brasileiros. Nós temos hoje muitos estudantes vindo, principalmente desses países emergentes, e que são amparados no Brasil. Essa diversidade de etnias, de religião, de crenças, de costumes, de estilos, de maneira, de cultura. E a escola, ela precisa abrir para esse debate cultural, para esses costumes. A subjetividade. Então, nós partimos do quadro negro, né, da lousa, para as telinhas. Alguns acadêmicos, ou estudantes, ou criança, não se desfizeram do caderno, né, de escrever. Eu não consigo, eu sempre tenho o meu caderno, tenho outros cadernos aqui. Tá? Então, aqui, o que isso trouxe? Sair da lousa, do quadro, para a telinha. O que isso trouxe de positivo? O que isso trouxe de negativo? Temos que pensar aí. Quando você sai de casa para a escola e deixa alguma dessas coisas para trás, suas opiniões, suas dúvidas, sua história de vida, sua língua, né, que aqui é o idioma, seus segredos, seus amores, seu estilo de cabelo, seus medos, sua cor, seu gênero, sua orientação sexual, sua personalidade, suas habilidades, o que você sabe, o que você sente, você mesmo. Você não deixa nada disso para trás. Não existe, agora eu sou a Edi Marise professora. Eu posso até estar aqui nesse papel como professora, mas tudo o que eu penso, o que eu sinto, está aqui comigo.
Então, vocês pensam a riqueza de diversidade que existe dentro de uma escola, a riqueza de pessoas, de diferentes culturas, de diferentes histórias, de diferentes dores, de diferentes maneiras de ver. E vocês sabem que depois da polícia, os professores são o segundo grupo, tá? O segundo grupo que mais se trata com psiquiatra e que se interna, né? E uma coisa que eu sempre, bato, que os professores precisam de apoio, de escuta, de escuta. Aqui, aulas sem paredes. Estudantes em rede, nós estamos aqui. Nós somos o maior exemplo disso. Nós somos o maior exemplo disso. E eu vou ser bem honesta com vocês. Cada estudante tem que ter autonomia. Então, o estudante que tem autonomia, que tem responsabilidade, que não fica se enganando, ele está aproveitando. Ele está aproveitando esse momento para se aprofundar, para estudar, para trocar, para se relacionar, para ouvir pessoas diferentes. Então, o que eu vejo desse esse isolamento, para mim, ele não existe. Porque nós estamos em isolamento. Não, nós não estamos em isolamento. Nós estamos numa relação diferente. Diferente. Tá? Diferente. E que cada um, se eu estou numa sala presencial, eu estou vendo se o aluno não está prestando atenção na aula, se ele está no celular, se ele está com gracinha. Agora, aqui, ó, a responsabilidade é dele. O mundo chegou e disse assim: agora, meu querido, você é responsável pelo seu aprendizado. Cabe a cada um. A mesma coisa um pai, uma mãe, que não quis, alguns, por problemas, outros por má vontade, assumir a responsabilidade de seu filho permanecer na escola. Bom, características do ensino convencional. O que eu tenho que pensar dentro de tudo isso? Por que eu estou colocando tudo isso? Para chegar na subjetividade. Tudo isso aqui faz parte da subjetividade. Que escola? Para que serve a escola? Para nada. Existe um movimento já a nível mundial de os pais não quererem mais que os filhos vão para a escola. Que os filhos querem educação domiciliar. Tá? Eu não tenho uma bola de cristal, eu não sei, mas o movimento aí está acontecendo, Provavelmente as diretrizes educacionais, elas vão sofrer mudanças significativas aí. Tá? Essa diversidade cultural,
esses vários discursos que existem dentro de uma escola. A questão da telinha, né? O que as pessoas pensam, o que elas são, quem são elas. E daí, dependendo da escola, eu já trabalhei em escola que tinha desde a pré-escola até o ensino médio. Cada faixa etária era uma situação diferente, né? Eu atendia casos do menininho de 3 anos, né, que mostrava o pintinho para as meninas, e daí atendia casos de adolescente que estava agarrando as meninas no banheiro. Então, quer dizer, é uma diversidade aí de faixa etária, tá? Então, o que eu tenho que pensar na metodologia, num tempo de aprendizagem, numa atitude, numa técnica, no papel do professor, no material didático, na relação? Eu preciso perpassar por isso, mesmo que eu sou psicóloga ou psicólogo. Lógico que eu vou pedir ajuda lá para terapeuta, para pedagoga, tá? Então, né, uma escola convencional, ela é rígida. Gente, ela é muito dura. Quem não leu nada ainda sobre Foucault, e acho que as instituições leiam, né? Eu falo que o Foucault, ele é atual. Ele é atual. É rígido, é passiva, é fonte de informação, o aluno, não tem diálogo, não existe diálogo aqui. O ensino inovador, nós vamos ter conteúdos flexíveis, variável, a questão ativa, a autoinstrução, olha que gostoso, né? A criança poder se posicionar, falar o que ela pensa. O processador de informação, o diálogo permanente. Gente, assim, eu já vi cada situação, a professora senta na mesa dela, daí a criança chega, sai daqui, agora não. Ui, sai! Então tem coisa aí que não dá, né? Sistema de avaliação, hoje nós podemos avaliar um estudante de várias maneiras. Mas ainda nós estamos muito presos à prova. Né? Nós temos na Uniandrade algumas situações de estudantes PCDs, e a professora fez uma avaliação muito extensa para aquela situação daquela estudante. Aí eu peguei, mandei um e-mail para ela, eu falei, olha, né, vamos repensar o que você acha, né, bem sutilmente. Porque se eu for impor alguma coisa para o professor, eu sou morta, né? Aí a professora, eu deixei ela pensar, né? Aí ela disse, professora, eu posso fazer uma avaliação oral com ela? Eu disse, pode. A professora de inglês já faz. Né? A professora dela, de inglês dela, já faz prova oral com ela. Há muito tempo. Então, existem outras maneiras de avaliar. Tem muitos estudantes que não vão muito bem no curso superior, mas no mundo do trabalho se sai muito bem, ou vice-versa. Tá? Então, no ensino convencional, a avaliação é uma coisa imposta. E no inovador, ela é orientada, ela tem um longo prazo, né? Ela é retroalimentada, ela tem um processo educativo. Tá? Bom, pessoal, o que é subjetividade? O que nós temos que pensar? Dentro desta disciplina, eu não vou trabalhar nenhuma abordagem específica. Todos vocês sabem que eu sou psicodramatista, mas eu
Eu não estou aqui na condição de psicodramatista. Eu estou aqui na condição de professora da disciplina de psicologia educacional, tá? Cada um de vocês, quando adentrarem a escola, vocês vão fazer a leitura teórica da abordagem de vocês, que isso não vai implicar em nada, isso não é um pecado. Eu, dentro da escola especializada, eu trabalho mais a psicologia comportamental. Muito mais a comportamental. Tá? Então, o que é a subjetividade? É a essência, é a propriedade, é a qualidade daquilo que pertence ao sujeito. É a referência. Então, cada um de nós tem o quê? Uma história de vida diferente. Se eu pegar lá, Edi Marise, 54 anos. O que eu perpassei? Muita coisa que eu acreditava, eu não acredito mais. Muita coisa que eu concordava, eu não concordo mais. Então, nós vamos trabalhar aqui dentro da psicologia, que é o Pokémon. Estar colocado debaixo, servir de base. A questão aqui do subjetivo, de baixo, que se encontra na base, em relação ao ser humano, o seu sujeito, o homem pensante. O que a psicanálise fez? O que o Freud fez? Epa, essas pessoas que vêm aqui no meu consultório, ele era médico, fisiologista, epa, por que elas estão voltando? Ele foi trabalhar o quê? A subjetividade. A linguagem. Então, existe muita subjetividade numa escola. Um professor pode chegar rindo, oi, bom dia, tudo bem? Chega dentro da sala, vira um bicho. Começa a gritar. Então, acepções do sujeito. Então, nós temos o quê? O lógico, o ontológico, que é a questão do pensamento, o psicológico, o epistemológico, que é o quê? O conhecimento. Paulo Freire, ele traz excelentes discussões também em relação à questão da subjetividade. Quando ele escreveu o livro A Pedagogia do Oprimido. Sabe, pessoal, às vezes eu vejo atitudes dentro das escolas que o meu olho enche de lágrima. De ver assim, às vezes atitudes de professor, de pais com os filhos. Tá? Esse excesso de poder. Quem não leu, leia A Pedagogia do Oprimido. Quando Paulo Freire traz essa questão do oprimido e do opressor. É uma relação que nós temos. Você, ora, é o opressor, outra hora você é o oprimido. E tem momentos que você mesmo se oprime. Você mesmo se oprime. Então, o que é isso? É conhecer a tarefa de sujeitos, não de objetos. O que Paulo Freire nos trouxe lindamente. As pessoas elas não são coisas, elas não são indivíduos, Tem muitas abordagens que utilizam o termo indivíduos, tá? Elas são o quê? Seres humanos. Aquela criança é um ser humano, aquele adolescente é um ser humano. Eu tenho uma amiga que domingo ela vai buscar uma senhora para ficar na casa dela, bem velhinha, que é abandonada e tal.
Daí outro dia eu perguntei assim para ela, eu disse, o que mais te incomoda? Ela tem 90 anos. Ninguém mais dá bola para a velha, né? E aí, né, por que que eu estou trazendo isso? Tem muita gente que já nem dá, não dá nem dá bola para as crianças. Procriou só procriou. Tá? Homem e mulher, né? Então, a filosofia da educação. E daí nós temos aqui que trazer essa discussão. Os profissionais da educação, da licenciatura, eles têm que trazer essa questão da antropologia, da filosofia, a educação a partir aqui do que? Do contexto vivido, das críticas, dos valores, dos decadentes, dos valores emergentes, indagando o que? O respeito. Tá? Aranha é um baita pesquisador aí sobre a educação no Brasil. Há muito tempo atrás eu fui assistir uma palestra dele, se eu não me engano, não vou lembrar o lugar, né? E tocou o celular e parou. Agora não dá mais, né, para fazer isso. Aqui, né, nós temos a questão do Platão, que ofereceu a primeira significação de sujeito. A verdade, tá? Mas próprio Paulo Freire, Mário Cortella, né, se voltaram mais à própria educação, ela valorizou muito mais os próprios filósofos pautados na sociologia, na antropologia, trouxeram mais a discussão de Aristóteles. Ah, qual é a visão de sujeito de Aristóteles? Por que eu estou trazendo isso? Como é que eu vou, colegas, trabalhar a questão da subjetividade dentro da escola se eu não entender quem é esse sujeito que está ali? Que homem é esse? Que escola é essa? Que sociedade é essa? Que homem que eu quero formar? Para que sociedade que eu quero formar? Sujeito é aquilo que se pode dizer a qualquer coisa, mas que, por sua vez, não pode ser dito nada. Olha só, vamos refletir em cima desta definição de Aristóteles. Sujeito é aquilo que se pode dizer qualquer coisa, posso dizer qualquer coisa de vocês, vocês podem falar qualquer coisa de mim, mas que, por sua vez, não pode ser dito nada. Eu não posso afirmar nada. Aristóteles foi, ele é contemporâneo. Ele é contemporâneo. Na Idade Moderna, pensava-se que o conhecimento era a única via do conhecimento da verdade. Se dava o meio do conhecimento de si. Um outro pensador, o Roger aqui, as opiniões cristalizadas e preconceitos impedem o conhecimento da verdade pelo sujeito. Então, toda essa discussão, pessoal, que nós temos hoje, a questão da ética, do preconceito, dos valores, do respeito pelo outro, pela cidadania, isso aí é antes de Cristo, né? E daí eu também não sei se Cristo... ninguém vai discutir aqui se existiu ou não, mas antes, né, a história mostra isso. Tá? Então, o que é essa subjetividade? Ela é entendida como que o espaço íntimo do indivíduo. Né? Só eu sei da minha dor. Só você sabe da sua história. Por mais que você sente à minha frente e comece a contar da sua vida, mas só você sabe. Eu gosto muito de Clarice Lispector.
Eu fui ler sobre a história de Clarice Lispector. Gente, ela teve uma história muito triste. Além ela ser uma mulher diferente para a época, ela passou por situações muito difíceis na vida dela. Foi morrer, né, aqui no Rio de Janeiro. Veio morrer aqui. Então ela traz algumas frases, né, muito interessantes sobre a questão da subjetividade. Tem uma dela, né, que a menina levanta e se veste de feliz e vai trabalhar. Quer dizer, ela se veste de feliz. Isso não quer dizer que ela está feliz. Então, é o íntimo, é o mundo social, é o resultado, é a formação do indivíduo, são suas crenças, são seus valores. São suas experiências, são suas histórias coletivas, de seus grupos, de suas populações. Cada um sabe a dor. Tem uma frase que as pessoas falam, gente que olha, não sei o que vocês pensam sobre isso, essa é a minha opinião. Né? Às vezes a pessoa está numa situação difícil, está lá no sofrimento, ai, vai passar, vai passar. Mas naquele momento não vai passar. Então, a escola, aí eu vou lá para Rubem Alves, né? Quando o Rubem Alves coloca que a escola tem que ser um espaço de alegria, de felicidade. Às vezes a escola é um espaço de tristeza, de chorar também. Também pode ser permitido chorar numa escola. Né? Semana passada nós fizemos uma reunião aí numa das escolas que eu trabalho. Aconteceu uma tragédia com uma amiga nossa. Todo mundo chorou na reunião. Ser um espaço de alegria, de vida, tá? Isso não quer dizer que as pessoas não possam trazer as suas emoções. A subjetividade, ela alcança o quê? O ápice conceitual. Englobar também aqui o médico, a noção contra a transferência, as teorias do paciente, do médico. Quem é o médico aqui? O psicólogo. A psicanálise, que o sujeito pleno, o sujeito inconsciente é natural do sujeito. A psicologia social vai trazer o quê? A constituição de homem, a dialética. Aí nós podemos ir lá para Sartre, a questão existencialista. O processo dialético, o que é esse dialético? O homem está sempre mudando, ele está em mutação, as crianças estão em mutação, o diretor da escola está em mutação, o mundo está em mutação. A subjetivação da subjetividade, a sociedade disciplinar. E aqui Foucault, ele vai trazer críticas dessa questão das relações do poder do século XX. Essa questão, aí nós vamos entrar o poder da igreja, o poder dos meios de comunicação, o poder da escola, da família, as prisões, os quartéis, a questão disciplinar, né? Eu vou trabalhar com vocês a questão disciplinar. Em Curitiba nós temos o Joey Garcia, né? O Joey Garcia, que faz pesquisas sobre a questão indisciplinar na escola. O que é essa produção da subjetividade aqui? Tá? Há valores universais válidos. Tá?
há um determinado tempo de regras. Agora, claro, né, colegas, as regras existem. Às vezes você tem que cumprir, mas você não concorda, você tem o direito de discordar, tá? Então, aqui as regras entre professor, escola, a transgressão. Aí nós vamos entrar onde? Lá nas sanções, as relações interpessoais. Às vezes a escola é um ambiente sarcástico, um ambiente persecutório, mas muitas vezes ele é um ambiente leve, um ambiente gostoso, um ambiente democrático. Então, a escola moderna, né, ela pressupunha-se como uma única razão de existir, a transmissão de informação sistematizada. Hoje já não. O papel da escola, ela vai além. Ela deve ser um espaço aberto para trabalhar o quê? A pluricultura. Trabalhar as competências, as sensibilidades, as inteligências, as multilinguagem, capacidade de transformar o ser humano. O que eu, enquanto psicólogo escolar, eu posso estar fazendo para melhorar as relações. E aqui as relações interpessoais e ações aqui. As relações interpessoais na educação. O que se está sendo realizado? O que eu posso fazer para melhorar, para promover relações sadias dentro da escola? As condições favoráveis, transformar o acontecimento acidental em acontecimentos, permanentes, saudáveis. Eu preciso pensar nesse projeto de trabalho pedagógico. O que eu perguntei lá na frente, que sociedade é essa? Que homem é esse? Que homem que eu quero formar? O Brasil demorou muitos anos para ter um plano educacional, o BNCC. Nós nunca tivemos um documento oficial. O conhecimento sobre a faixa etária, que faixa etária que eu vou trabalhar? Eu preciso ter uma visão socioeconômica, tá? Uma leitura dessas famílias, uma leitura dessas famílias dentro da escola, tá? A definição clara dos objetivos, o levantamento dos recursos, dos materiais. Pessoal, olha, às vezes o governo, ele investe coisa inútil, Infelizmente, para desviar dinheiro, sim. Compra lá um monte de Lego, um monte disso, um monte daquilo, e manda para as escolas. Gente, olha, uma época, nós tínhamos tanto joguinho de memória, tanto dominó, que eu falei, meu Deus, por que estou comprando tanto? Material inútil, porque ninguém usava. Então, tem que ver o que realmente é necessário. Organizar a listas de morais, filosóficos, realizar projetos, trazer a comunidade para dentro da escola. Você pode usar espaços. Eu já vi escolas fazendo horta em terreno de vizinhos. Tá? Conhecer
estratégias aqui, debater profissionais, definir sistemas de avaliação. E aqui nós temos o quadro, né, ações do educador e a necessidade do educando. Deixa eu abrir aqui, que eu acho que ele não vai permitir. Aqui, né? Então, eu vou ter aqui qual é o trabalho do professor, a necessidade do aluno, os efeitos do aluno. Eu tenho que pensar nisso. A qualidade das relações interpessoais. Se eu estou falando de subjetividade, porque o que perturba o homem? É a subjetividade não compreendida, tá? Não concretizada. A estrutura que apoiar a autonomia, tá? A questão aqui de pertencer, a necessidade de ser, autonomia, motivação, aprendizado, o ajuste aqui, tá? O ajuste. Condutas do professor. E aqui cabe a nós temos que avaliar, gente. Condutas inadequadas, posturas inadequadas, tem que cuidar perante pai, perante família, perante as crianças, certos comentários, né? A percepção do aluno, como é que ele vê o aluno? Pessoal, o estudante, o professor de verdade, aquele profissional da educação de verdade, ele sempre vai ver o quê? Uma porta de oportunidades. Ele sempre vai perceber um canal de entrada naquele estudante. Por mais dificuldade que ele tenha, tá? Os estilos do aluno, das emoções, de condutas, aqui nós temos que adentrar onde? Metacognição, neurociência, estilos de aprendizagem, os efeitos do professor, né? Os efeitos do professor. Qual é o efeito? Qual é o professor que te marcou positivamente? Eu tenho uma professora, que ela foi minha professora no 4º ano. Ela sempre me manda mensagem. Sempre. Ela sempre me manda mensagem. Tá? Então, do 4º ano, gente. Estilos aqui, então, que marca que esse professor te deixou, que marca que essa escola te deixou, tá? A questão da família, da escola, da aprendizagem, né? Que relação é essa? A família, os arredores, a escola, é professor, inspetor, secretário, a aprendizagem. Que relação é essa? A relação entre psicologia e o campo escolar. As duas posturas aqui de relação. A psicologia no campo escolar, o processo disciplinar. E o subjetivismo educacional. A escola tem que ter disciplina, tem que... O que é disciplina? Pode ser que uma sala barulhenta está produzindo. E uma sala em silêncio, ninguém está produzindo nada. Nós vamos discutir isso. O que é esse disciplinar? E aí Foucault traz críticas em relação a esse poder institucional. E aqui uma guerra, que muitas vezes é uma guerra oculta. Tá? Um puxa para lá, outro puxa para cá. A escola acha que está certa e a família acha que está certa.
Muitas vezes a escola precisa escutar mais e falar menos. Primeiro ouvir essa família. E aqui eu trouxe um pouco da história de Foucault, né? Ele morreu em 1984, ele trouxe aqui o conceito de sujeito, de identidade, a relação entre o saber e o poder. Essa questão institucional da disciplina e do controle, a tecnologia do poder. Gente, hoje nós somos refém da tecnologia. Aí nós temos que pensar nos dois tipos de tecnologia, na tecnologia complexa, tá? E na tecnologia simples. O que é tecnologia complexa? O computador, a internet. Então, olha, você lê Foucault, você pensa que ele está lá na frente, né? O poder disciplinar. Vocês podem aí assistir lá o Charles Chaplin, né? Os tempos modernos. Quantas reflexões que dá para fazer em cima disso? O corpo individual, o objetivo, né? Corpos dóceis e úteis, as estratégias aqui, os recursos da vigilância. Olha ali, ó. E não sentava reto para ver. Né? As prisões, as fábricas, os quartéis, os hospitais. E aqui, pensamento de Foucault, para nós fecharmos, tá? Claro que esse assunto não termina aqui. O micropoder e o biopoder, o poder como prática social, presente nas relações. A questão da escola, do Estado, da igreja, da família, do trabalho. Tá? Cadê a sua autonomia, criatura? E agora? E às vezes a própria escola ela é incoerente. Por quê? Vamos trabalhar uma educação participativa, democrática. Aí, quando o estudante abre a boca, ele é proibido de falar. Eu acho que esse quadro, olha o poder da escola, o poder do Estado, a família, o trabalho, a igreja. E hoje, infelizmente, a escola pública, alguns profissionais dentro da escola pública, eles perderam a sua identidade. Eles viraram refém de politicagem. Aqui, as referências, né? Então, eu trouxe aqui a subjetividade e a educação especial, aqui um material sobre Foucault, a sociedade contemporânea aqui, e é bem isso, Gisele. Que bom que você leu, Giselda. Muito bom. Pessoal, então, alguém quer comentar alguma coisa? O que vocês pensam sobre isso? A escola tem muito conteúdo subjetivo. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Não importa quem você é, e sim o que esperam de você. Às vezes nós ficamos aí, né, Giselda, entre a cruz e a espada. Pessoal, o que vocês pensam? O que vocês acharam da aula de hoje? O que vocês aprenderam? Vamos lá. Professora, fale. Relativamente relacionado com a matéria, mas é referente a um assunto que eu vi ontem que, bem, na hora que eu vi, eu fiquei perguntando quais seriam os seus... O que você pensaria a respeito disso? E essa... Sabe, os 215 colégios cívico-militares no Paraná? Uhum.
Eu ainda estou tentando entender melhor o tópico, mas que tipo de mudanças relevantes você acredita que isso pode causar na educação como uma toda? Assim, ó, o colégio, nós temos que cuidar, né? Porque, assim, ó, existe uma visão um pouco distorcida em relação ao colégio militar. Então, aquele colégio militar lá, né, de anos atrás, né, ele não existe mais, tá? Hoje, né, o ensino do colégio militar, ele é diferente daquele colégio lá de anos atrás, tá? Mas, por outro lado, né, só um pouquinho. Mas, por outro lado, ele existe, né, dentro do colégio militar, uma coisa muito disciplinar, né, muito disciplinar. Então, que eu penso? Eu acho que nem tudo céu e nem tudo terra. Né? Nós temos problemas sérios hoje, em algumas escolas temos, né? A evasão, a questão da droga, a questão da violência, nós temos uma série de questões. Então, isso pode trazer um certo retrocesso. Se você ter uma disciplina é uma coisa, você ser proibido de pensar é outra. Entendeu? Né? Nós estamos aqui numa situação disciplinar. Vocês estão ali, eu estou aqui falando, tá? É uma situação disciplinar. Agora, eu não estou proibindo vocês de pensar. O militarismo, eu tenho conversado muito, né, com as pessoas sobre essa questão. É esse o medo que eu tenho, tá? De eu ver um retrocesso no direito de você pensar. De você pensar. De fazer um tipo de educação tradicional, de lavagem cerebral. Aí nós vamos ter um retrocesso. Né? Por outro lado, talvez diminua a violência, diminua o tráfico de droga, mas o exército não é tão santo assim também, né? O exército não é tão santo assim. Então, a escola militar, né, ela, em alguns pontos, ela pode sim trazer um retrocesso. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Respondeu sim, professor. Eu ainda estou estudando mais sobre o assunto. O que você pensa, Fábio, sobre isso? É exatamente esse o ponto. Eu ainda estou tentando entender que tipo de mudanças isso pode causar e como isso pode ser relevante ou irrelevante para o momento atual. Mas eu tenho que admitir que eu fiquei realmente bem surpreso na hora que eu vi, mas surpreso, mas não que fosse inesperado, já que agora que a gente está no meio de uma pandemia, as escolas estão paradas, parece que realmente era um momento mais fácil para se instalar esse tipo de coisa, né? Mas eu realmente não vou falar nada que eu não saiba. Prefiro estudar mais sobre o assunto para poder dar uma mas opinião. é um risco. É um risco que se corre. Não, claro, com certeza. E por isso mesmo, eu realmente fiquei muito curioso sobre o assunto. Eu quero saber quais seriam os pontos positivos e principalmente os negativos a respeito desse assunto. Porque, então é assim que eu vejo. Porque é como a senhora sempre falou, a educação é o que molda o futuro do Brasil, né? Então, dependendo de como vai rolar tudo isso daqui, as coisas podem piorar ou melhorar. Exatamente. Né? Aí também, a escola civil militar,
tá? Ela não pode ir contra as leis de diretrizes e bases, ela não pode ir contra a BNCC, tá? Ela não pode, ela vai ter que seguir isso. Agora, a escola militar, ela é extremamente rígida, e daí nós vamos entrar no discurso de Foucault, o excesso de poder, e o exército não é santo. Eu acho que é assim, tá? O exército não é santo. É um sistema corrupto também. Talvez com menos corrupção, mas tem corrupção também. Tá? E aí tem. Gente, sabe? E aqui, olha, se você for estudar os problemas psicológicos que esse pessoal do exército tem, daí complica. Daí a gente não sai daqui, né? Porque é uma repressão, né? É uma repressão. E tem muita coisa oculta dentro do exército, igual a igreja. A igreja também é um sistema corrupto. E infelizmente, nós temos aí, a ONU é um sistema corrupto, a Unesco também tem, tá? Mas, por outro lado, a ONU, a Unesco, eles têm coisas positivas, a Organização Mundial da Saúde também tem coisas positivas. Eu não colocaria o meu filho numa escola civil, militar. Eu não colocaria. Mas eu colocaria numa escola do SESI, por exemplo. Né? Colocaria numa escola pública comum. Eu amo a escola pública, eu sou amante da escola pública, eu nasci dentro da escola pública, o meu pai fundou várias escolas públicas. E agora eu vou fazer uma crítica, que eu não deveria de fazer, na minha condição. O governo, ao invés dele resgatar as escolas, dele abrir para um espaço democrático, para uma discussão, eu acho que a escola, ela se perdeu um pouco nesses discursos militantes. A escola não pode ter um curso militante, gente. Aí ela vai deixar de ter um discurso militante oba-oba, que tudo pode. Aí ela vai ter um discurso militante, epa, agora não pode mais nada. Tá? Então, eu, assim, sinceridade, me dói falar isso. Tá? Mas, a nível educacional, falando em escola, esse governo está indo por um caminho que eu não concordo. Tá? Que eu não concordo. Mas, vamos ver. Talvez eu vou morder a língua, que eu já mordi muitas vezes a língua. Tá ok? Pessoal, mais alguma questão? Nós não precisamos de robô. Tá? Mas que o mundo precisa de mais disciplina, precisa. Porque às vezes as pessoas não querem cumprir regras básicas. Mas proibir as pessoas de pensar, daí é um retrocesso. Ok? Mais alguma coisa, bonitos? O que vocês acharam da aula, da discussão de hoje? O que vocês aprenderam? Mais alguém quer comentar?
Muito obrigada, Giselda. Olha, eu tenho... Muito obrigada, Daniele. É isso, nós temos que pensar, né? E isso que o Fábio trouxe, gente, cada vez que eu vou preparar uma aula, eu fico pensando, né? Daí eu vejo as notícias, leio, eu falo assim, meu Deus, cadê o rumo da educação brasileira? O que é ter uma educação com qualidade? É todo mundo ser um robô e saber ler e escrever? Então, complica, né? Bonitos, eu tenho que trabalhar mais um pouco ainda, que agora eu só bati papo. A subjetividade é o diferencial na trajetória do educador, sempre estará acima de normas e regras. Muito obrigada, meus amores. Tá? Tem muita discussão, né? Acho que eles deveriam, né, de realmente abrir essa... Nós temos hoje um BNCC excelente da educação, né, para agora querer fazer essa coisa maluca aí. Um beijo. Vamos, então? Senão fica aqui, né? Vamos embora. Pode deixar, Fábio. Ih, me envolve cada encrenca, Senhor. A minha irmã já mandou eu ficar quieta. Ai, não dá. A educação, para mim, está na minha veia. Oi? Não fica quietinha, querida... não, Pro. É, a gente fica triste, né, com a educação. Meu Deus, eu tenho que desligar a gravação, até esqueci. Deixa eu desligar.